Olá, oitavo ano, tudo bem? Quanto tempo, né? Então, hoje eu vim trazendo uma bateria de exercícios para a gente começar, olha o que eu tô falando, começar, tá? A nossa revisão. Revisão de quê? Para a prova, para nossa avaliação, né? Que será referente à apostila 1. Tá bom? Então, todo o conteúdo que tiver na apostila 1, nós vamos revisar, ok? Que vai cair na nossa provinha, tá bom? Então, peguem caderno, lápis, né? Façam as anotações possíveis, respondem, pause o vídeo, despause, ouve o comentário e a resolução de cada questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar, né, a nossa primeira aulinha de revisão, a aula 1. Nós teremos, ao longo dessa jornada de revisão, a subdivisão dos capítulos, né? Então, como é que eu fiz aí, fiz não, né? Como estou fazendo, preparando essa revisão de vocês. Lembrando que a professora Joyce vai entrar com a gente em alguns momentos para ajudar nessa nossa revisão, tá? E aí nós vamos fazer da seguinte forma: vamos dividir a revisão por capítulos, tá? E aí nós vamos começar, claro, aí ó, pela nossa unidade 1, né, que trata de tipos de predicado e predicativos. Então a gente vai revisando ao longo dos exercícios a teoria, né, para vocês poderem lembrar, para estarem craque aí na nossa prova, né? E o que eu aconselho, como eu já tinha dito, sempre com o lápis e o caderno na mão e vão pausando o vídeo, tá? Porque aí vocês façam sozinho e logo depois confere o gabarito com a questão comentada, tá bom? Então vamos começar. A primeira pergunta diz assim: separe o sujeito do predicado, destaque o núcleo de cada termo. Então, o que eu quero que vocês façam aí, né? O primeiro passo é lembrar essa divisão do sujeito e do predicado, para poder, quando precisar classificar um, classificar o outro, ou outros elementos, fica mais fácil. Então, tudo parte aí, né, dessa divisão e do reconhecimento do nosso verbo, ok? E aí, quando ele pede para você destacar o núcleo, o que é o núcleo mesmo? É a palavra mais importante, né? Quando for do sujeito, ele vai ser aquela palavra mais importante que compõe o sujeito. Quando for do predicado, é a palavra mais importante que compõe o predicado, ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Agora, como eu tô chique, né? Eu coloquei aqui no meu aplicativozinho uma caneta. Olha só como eu tô chique, né? E aí, nós vamos fazer essa divisão aí do sujeito com o predicado. Testando aí a caneta, tá perfeito. Vamos lá, então vamos começar. Vou botar uma corzinha bonitinha aqui para fazer essa divisão. Então, olha só. A moça esperava o ônibus. Qual é o verbo dessa frase? Esperava, não é? Quem é que esperava o ônibus, pessoal? A moça, né? Então, qual é o meu sujeito? A moça. A moça é meu sujeito, não é? E esperava o ônibus é o meu predicado. E aí, qual é a palavra mais importante desse sujeito aí? Moça. Moça é a palavra mais importante do sujeito, né? Esperava o ônibus. Qual é a palavra mais importante? Vamos lembrar? Vamos lembrar o seguinte. Nós estamos tratando aqui de uma frase, né, composta de um verbo de ação sem predicativo, né? Então, portanto, trata de um predicado verbal. E aí, quando eu digo que eu tenho um predicado verbal, eu só posso ter o verbo com um núcleo. Então, o verbo esperava é o meu núcleo, tá? Então, moça é o núcleo do sujeito, esperava é o núcleo do predicado, ok? Na próxima frase, eu tenho aqui: um caminhão de som estava tocando lambada. Qual é o sujeito dessa frase? Quem estava tocando lambada? Um caminhão de som. Então, portanto, um caminhão de som é o meu sujeito, né? Dentro desse meu sujeito, qual é a palavra mais importante, pessoal? Quem sabe me dizer aí?
Ok, muito bem, que respondeu que caminhão é a palavra mais importante, né? Do sujeito. Estava tocando lambada, então percebam que estava tocando é uma locução verbal, né? E essa locução verbal aí, ela tem uma ideia de ação, né? Sem nenhum caractere, sem nenhuma característica, portanto, também é um predicado verbal. E aí, qual é o mesmo núcleo do predicado verbal? É o verbo. Como se trata de uma locução, eu vou sublinhar a locução toda. Estava tocando. Ok? Nascer. Todas as pessoas têm seu momento de brilhar. Qual o sujeito? Muito bem, quem respondeu? Todas as pessoas. Luana, mas como é que você chegou a esse sujeito? Vamos ao verbo. O verbo ter ali. Quem é que tem seu momento de brilhar? Todas as pessoas. Ok? Por isso que seria meu sujeito. E qual é o núcleo? Quem sabe me responder? Dentro de todas as pessoas, qual a palavra mais importante? O todas, o as ou pessoas? Muito bem, quem disse pessoas. Muito fácil, né, pessoal? Esse núcleo do sujeito é molinho. Então, tem seu momento de brilhar. O verbo é tem, que também é um verbo de ação. Não tem um adjetivo nessa frase, um caractere, né? Então, trata também de um predicado verbal. E aí, o meu verbo é o meu núcleo, tá? Então, tenha um núcleo. Na D, aquela fotógrafa havia descoberto o ângulo perfeito para a foto. Qual é o sujeito? Quem sabe me dizer? Isso aí, aquela fotógrafa. Porque quem é que descobriu o ângulo perfeito para a foto? A fotógrafa, né? Aquela fotógrafa. E qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante do sujeito? Muito bem, quem respondeu? Fotógrafa. Dentro do meu predicado aí, qual é o meu núcleo? Qual é a palavra mais importante? Bem, descobrimos também, né, que é uma locução verbal, aí, ó, havia e descoberto tem uma locução verbal, e que é uma ideia de ação, né, porque quem descobre, descobre algo, e eu não tenho aí nenhum predicativo, nenhum caractere. Então, eu também tenho o verbo, ou seja, minha locução verbal, como o núcleo do meu predicado, tá? E aí, na próxima frase, eu vou ter que jogar... tirar aqui minha canetinha, porque senão fica em cima da minha letra. Vamos lá. Aquele músico achou seu lugar em si mesmo. Bem, achou o meu verbo, né? Então, qual é o meu sujeito aí? Aquele músico é o meu sujeito. Dentro desse sujeito, qual a palavra mais importante? Músico. E o predicado achou seu lugar em si mesmo. Eu tenho o verbo achar, que é um verbo de ação, e também não tem um predicativo. Então, portanto, o próprio verbo é o meu núcleo. Então, achou é o núcleo do predicado. Ok? Então, vamos conferir aqui meu gabarito. Ali, ó. A moça é o sujeito, esperava o ônibus é o predicado. Sujeito, eu tenho moça como núcleo, né? No predicado, eu tenho esperava como núcleo. Ok? Bateu com a nossa questão. Na B. Um caminhão de som é o meu sujeito e estava tocando lambada meu predicado. Caminhão é a minha palavra mais importante do sujeito, estava tocando é a minha palavra mais importante do predicado. Todas as pessoas têm seu momento de brilhar. Todas as pessoas é meu sujeito, tem seu momento de brilhar é meu predicado. Pessoas é a palavra mais importante do sujeito e tem a palavra mais importante do predicado. Aquela fotógrafa havia descoberto o ângulo perfeito da foto, para a foto. Aquela fotógrafa é meu sujeito e havia descoberto o ângulo perfeito para a foto, meu predicado. Portanto, eu tenho fotógrafa como o núcleo do sujeito e havia descoberto como o núcleo do predicado. Na E, aquele músico achou seu lugar em si mesmo. Aquele músico é meu sujeito e achou seu lugar em si mesmo e meu predicado. Músico, palavra mais importante do sujeito, e achou mais importante a palavra mais importante do predicado é o meu núcleo. Né? Então, deu para lembrar, né? Como eu faço a divisão do sujeito e do predicado. Deu para lembrar o que é núcleo, tanto do sujeito quanto do predicado. Tá bom? Então, agora nós vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim: todos os predicados abaixo são nominais. Sublinhe os verbos de ligação e envolva os predicativos do sujeito. Bem, eu tenho duas coisas para fazer, né? Vamos lembrar do verbo de ligação?
Vou dar aí um tempinho para vocês lembrarem do verbo de ligação. Quem quiser colocar no papel para facilitar, pode colocar. Deu para lembrar? Se não, quem não lembra, vamos lá. Os verbos de ligação, né? São aqueles verbos de estado que eu lembro que eu botei para vocês na nossa aula de diferenciar verbos significativos de verbos de ligação. Eu coloquei a tabelinha, mas quem não lembra ou quem não tem anotado, é a oportunidade de anotar. Então, os verbos de ligação são ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar, tornar, virar, né? Lembrando que você precisa do contexto, né? Porque não necessariamente todos esses verbos vão exercer a função de verbo de ligação. Da mesma forma que a gente tem aí o tornar, o virar e o andar, que são verbos de ação, e em algum momento eles podem ser verbos de ligação, né? Então, não basta decorar esses verbos. O que vocês têm que fazer? Prestar atenção no contexto, ok? Mas, vamos lá. Então, nós vamos fazer primeiro o que ele está pedindo. Vamos pegar a minha canetinha, né? Para podermos destacar aí. Vamos trocar de cor, vamos botar um verde e destacar o verbo de ligação. Então, na primeira frase diz assim: o pequeno acontecimento também é comovente. E aí, pessoal, qual é o verbo de ligação aí nessa frase? O é, né? Que é um verbo ser. Vamos ver se eu consigo destacar ele. Tá aí destacadinho para vocês. A pessoa, de repente, torna-se luminosa. Qual é o verbo de ligação aí, pessoal? Vocês estão ligadaços. Torna-se, muito bem. Caraca, vocês estão muito craque. Nascer. Diante do teclado do computador, a secretária ficava diferente. E agora? Quem? Quem vai me dizer? Muito bem, ouvi uma voz. Ficava. É o verbo de ligação, né? A plateia está ansiosa. Ah, essa é muito fácil. Vamos lá. Está. Muito bem. Cara, eu tô falando que vocês estão sinistros mesmo. Vamos então partir agora para a segunda etapa, né? Porque a primeira foi concluída. Conseguimos destacar os verbos de ligação na frase. E aí, vamos desenvolver o predicativo? Luana, não lembro o que é predicativo. Então, vamos lembrar. Predicativo do sujeito, né? Mas vamos lá. Predicativo. O que é predicativo? É aquele termo que dá qualidade, né? Nesse caso, do sujeito, ele vai qualificar o sujeito, né? Mas, se fosse uma característica que tivesse ali no predicado e que ele desse essa qualidade ao meu objeto e não ao meu sujeito, ele seria chamado de predicativo do objeto, ok? Então, vamos lá. Eu quero aqui o do sujeito. Então, o pequeno acontecimento também é comovente. Qual é o objetivo dessa frase aí? Muito bem. Quem acertou e falou comovente, né? Comovente é o meu adjetivo. E aí, eu tenho que saber se ele também é ligado ao meu sujeito, né? Então, o pequeno acontecimento também é comovente. Qual é o sujeito? Pequeno acontecimento. Então, comovente não é o pequeno acontecimento? Então, comovente, vamos envolver, é o meu predicativo do sujeito, porque ele está ligado, ao meu sujeito, tá bom? Então, vamos para B. A pessoa, de repente, torna-se luminosa. E aí? E aí? Muito bem, quem falou luminosa, que é o adjetivo, né? Mas e aí? Quem é o sujeito dessa frase? A pessoa, né? A pessoa é o meu adjetivo. E aí? Quem é luminosa? Não é a pessoa? Sim. Então, eu só posso dizer que luminosa é meu predicativo do sujeito, porque ele está ligado ao meu sujeito. Ela dá característica ao meu sujeito, tá bom? Nascer. Diante do teclado do computador, a secretária ficava diferente. Qual é aí o adjetivo dessa frase? Quem sabe me dizer? É teclado? É computador? É secretária? É diferente?
Nesse caso, é o diferente, né? Porque olha só, diante do teclado do computador, a secretária ficava diferente. Eu tenho uma vírgula aqui, ó. Perceba que eu tenho uma vírgula, né? Lembra que eu não posso separar sujeito de predicado com vírgula, ok? Então, qual é o sujeito do verbo ficava aí? Quem é que ficava diferente? A secretária. Não é? O meu sujeito não é a secretária? Diferente não é a secretária? Então, o diferente, ele vai ser o meu predicativo do sujeito, porque ele ele qualifica secretária, que é o meu sujeito da frase, tá bom? Então, a secretária ficava diferente, a secretária é o sujeito, diferente qualifica ele, portanto, ele vai ser chamado de predicativo do sujeito, tá bom? Na D, a plateia está ansiosa. Qual é o adjetivo dessa frase aí? Muito bem, quem disse ansiosa, né? Muito para baixo, vou botar mais para cima. Ansiosa. Qual é o sujeito? Plateia, né? Porque quem está ansiosa não é a plateia? Então, plateia é o meu sujeito. E se o ansiosa é o meu adjetivo que qualifica o meu sujeito, ele só pode ser chamado de predicativo do sujeito, ok? Bem, vamos fazer uma conferência com o nosso gabarito. Olha ali, ó. Comovente, né, que é o meu predicativo. O que é o meu verbo de ligação, que é o verbo ser. Na B, torna-se é o meu verbo de ligação e luminosa é o meu predicativo. Na C, ficava é meu verbo de ligação e diferente é meu predicativo. Na D, ansiosa é meu predicativo e está o meu verbo de ligação. Agora, vocês podem perceber que todos os predicativos do sujeito aí, eles estão interligados com verbo de ligação, né? Luana, então você está me dizendo que todo predicativo do sujeito vai ter verbo de ligação? Também, né? O predicativo do sujeito, ele pode aparecer com verbo de ligação, como pode aparecer com verbo de ação mesmo. Mas todo verbo de ligação tem que ter predicativo do sujeito. Então, nesse caso, é inverso, né? O verbo de ligação, ó, vou botar aqui para vocês. O verbo de ligação, ele tem que vir acompanhado, é o contrário, né? Então, todo verbo de ligação vem acompanhado de predicativo do sujeito. Mas todo predicativo do sujeito tem que só vir com o verbo de ligação? Não, ele também pode ser, né? Tanto com verbo de ligação como verbo de ação, mas ao inverso é obrigatório. Luana, então se aparecer um verbo de ligação, mas não aparecer um predicativo, o que eu faço? Então, ele não é verbo de ligação. Mas é o verbo ser, não importa, né? Ele é o verbo ser, mas naquele caso ali, se ele não tem um predicativo, ele não é de ligação. Ele vai ser outra classificação, ele vai ser um verbo de ação ali com uma outra análise, ok? Tudo bem? Podemos dar andamento, né? Então, na questão 3, diz assim: destaque e classifique os predicativos das orações abaixo. Então, eu tenho 4 orações aí. Eu quero que vocês destaquem para mim os predicativos. Lembrando que ele está pedindo para você classificar também, né? Então, os predicativos podem ser do sujeito e pode ser do objeto. Se ele qualificar o sujeito, ele é predicativo do sujeito. Se ele qualificar o objeto, ele é predicativo do objeto, tá bom? Então, vamos lá, vou pegar aqui a minha poderosa. Vocês perceberam que agora eu tenho uma poderosa, né? Agora, meu filho, vocês não vão me segurar. Vamos botar uma azulzinha? Vou botar uma azulzinha, né? Então, vamos lá. O cantor brilhou feliz. Qual é o adjetivo? Perfeito, feliz. Já descobri. Meu adjetivo, meu predicativo, né? Já destaquei. Esse predicativo aí, ele qualifica quem? Quem ele qualifica? Muito bem. O cantor, que é meu sujeito. Então, esse feliz, ele é predicativo do sujeito. Tá bom? Na B, o pintor executa sua obra emocionada. E aí, qual é o adjetivo? Quem sabe me dizer? Perfeito, emocionado. Vocês estão de parabéns. E aí, quem é emocionado? É a obra ou é o pintor? Ó, o pintor executa sua obra emocionada. Quem é emocionado? Isso aí, galerinha. Muito bem, o pintor, que é meu sujeito.
jeito. Então, esse emocionado, ele só pode ser predicativo do sujeito, tá bom? Na 3, o músico deixou a plateia atônita. Qual é o adjetivo? Muito bem, quem disse atônita. Perfeito. E aí, quem é atônita? O músico ou a plateia? Ó, o músico deixou a plateia atônita. Quem é atônita? A plateia. Bem, quem é o sujeito da frase? O músico. O músico é o sujeito. Já que o atônita não classifica o meu sujeito, eu já sei que ele não é predicativo do sujeito. Bem, o meu verbo deixar, quem deixa, deixa algo, né? Nesse caso, é um verbo transitivo direto. E aí, o verbo transitivo direto, ele pede o quê? Um complemento, que se chama objeto direto. E ele deixou o quê? A plateia. Então, a plateia é meu objeto. Então, esse atônita que está classificando ele vai ser chamado de predicativo do objeto. Ok? Deu para entender? Né? Bem, Luana, eu tenho uma grande dificuldade em classificar verbo, né? Em dar essa predicação verbal. E aí eu nunca sei se é transitivo direto, se é intransitivo, vou me perder nesse predicativo do objeto. Então, o que vocês podem fazer? Se ele não é do sujeito, ele só pode ser do objeto, ok? Se você tem essa dificuldade, então você procura o sujeito primeiro. Se ele não é do sujeito, ele só pode ser do objeto, tá bom? Vamos para a terceira. Encontramos o salão lotado, é o que está escrito aí, tá bom? Qual é o adjetivo? Lotado. Lotado é meu adjetivo, ok? Bem, quem é que encontrou o salão lotado? Nós. Nós encontramos o salão lotado, tá vendo? Ó, nós encontramos o salão lotado. Então, o sujeito é nós, né? Lotado é nós? Sim ou não? Não. Lotado é o salão. Então, eu já sei que ele não é do sujeito. Porque se ele fosse do sujeito, ele teria que pertencer ao nós. E ele pertence ao salão. Então, já sei que ele não é predicativo do sujeito. Mas quem encontra algo. Nesse caso, é um verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto pede um complemento que se chama objeto direto. E nesse caso, ele encontrou o quê? O salão. Então, o salão é o meu objeto direto. Ok? Então, lotado só pode ser predicativo do objeto. Ok? Vamos conferir aí nosso gabarito? Vamos lá. Olha ali, ó. Feliz, que qualifica o cantor, predicativo do sujeito. Emocionado, que qualifica o pintor, predicativo do sujeito. Atônita, que classifica a plateia e não ao músico, predicativo do objeto. Porque se fosse ao músico, seria predicativo do sujeito, né? E lotado, que é predicativo do objeto, porque qualifica o salão. Porque o sujeito, ele é nós, e o lotado não qualifica nós, e sim o salão, que é meu objeto. Perfeito? Perfeito, né? Então, vamos lá. Mais uma, hein? Observe a charge a seguir. Vou ler a charge para vocês. Usina no Japão joga 11.500 toneladas de água radiativa no mar. Que absurdo contaminar a própria água que utilizam. Esse aí é a minha charge. Vamos ver o que eu quero dela. Na oração presente no primeiro balão da charge, pode-se afirmar que existe. Então, eu quero o primeiro balão. Já a gente volta lá para verificar esse balão. Né? Então, vamos ver só o que ele está pedindo. Se o sujeito é indeterminado e o predicado é verbal. Se o sujeito é determinado simples e o núcleo é a usina, com o predicado verbal. Se o sujeito é determinado composto e os núcleos são usina e Japão, e o predicado é nominal. O sujeito é determinado simples, o núcleo é usina e o predicado é verbo nominal. Então, resumindo, ele quer saber, né, o tipo do sujeito, se ele é indeterminado, simples ou composto, com alguns núcleos que eles deram, e se o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal. Então, a gente vai voltar lá na charge e depois eu volto para a pergunta. Então, vamos lá. O balão é assim. Na usina no Japão, joga 11.500 toneladas de água radiativa no mar. Essa é a minha frase, né?
Então, percebam que eu tenho que agora, nesse momento, ir para o meu verbo. Então, vamos pegar a poderosa aqui, que vocês já sabem quem é a poderosa, né? Vamos marcar o verbo ali, ó. O verbo é jogar, tá ali, ó, joga, né? Usina no Japão joga 11.500 toneladas de água radioativa no mar. Vamos achar o sujeito, né? Quem joga 11.500 toneladas de água radioativa no mar? A usina no Japão. Então, o sujeito é usina no Japão. Eu tenho que botar... Deixa eu pegar aqui, senão vai ficar em cima do... É usina no Japão. É só esse pedaço, né? Que sujeito é esse? Bem, eu já sei que o verbo está no singular, então ele não pode ser composto, ok? Porque composto é mais de um. Então, usina no Japão é o meu sujeito. Nesse caso, usina é a palavra mais importante. Então, usina é meu núcleo. Então, aqui eu tenho um sujeito simples com o núcleo usina. Usina é o meu núcleo. Tá? Então, eu já vou eliminar aquela opção que era indeterminada e já vou eliminar a opção que é composto, né? Eu tenho que procurar lá qual era, que o determinado era simples e o núcleo era usina. Ah, vamos classificar o predicado? Então, o predicado é joga 11.500 toneladas de água radioativa no mar. Bem, joga é meu verbo de ação. Se ele é verbo de ação, ele é predicado verbal, ele é verbo nominal. Ele já não é nominal. Então, eu vou eliminar aquela questão lá que tinha nominal, tá? Porque jogar é um verbo de ação. Tem alguma predicativo nessa frase? Não, não tem, tá? Se não tem, eu tenho o que aí? Um predicado verbal. Aí vocês poderiam estar nesse momento me perguntando, né, sobre a questão de radiativa, que seria um adjetivo. Nesse caso aí, ele não é predicativo, tá? Por quê? Porque ele está ligado diretamente ao núcleo água. Portanto, aí seria um adjunto de nominal e não um predicativo, tá? Então, a resposta eu tenho que procurar onde é sujeito simples, com núcleo usina e predicado verbal. Vamos caçar isso lá na opção. Então, vamos lá. Sujeito indeterminado, fora de cogitação. Já sei que não é. Deixa eu só, vamos eliminando aqui para ficar mais fácil. Já sei que não é. Então, não é a. Sujeito determinado simples, ok. Núcleo usina, ok. Então, até aqui tá certo, aqui também tá certo. Predicado verbal, ok. Já achei minha resposta. B de bola. Né? Vamos só verificar as outras. Sujeito determinado composto? Não, não é composto. Sujeito determinado simples? Sim. Núcleo, usina? Sim, até aqui também tá certo. Aqui e aqui. Mas é um predicado verbo nominal? Não, não é. Ele é verbal. Então, a resposta certa é B de bola. Vamos conferir nosso gabarito. B de bola. Viu? Muito fácil, né? Tô falando, vocês estão ficando craque. E aí, curtiram nossa bateria de exercício? Espero que sim, né? Então, foi muito bom estar com vocês hoje, né? E eu volto na próxima aula, continuando esse capítulozinho que nós vimos, tá bom? Então, a gente vai continuar ainda com tipos de predicado e predicativo, tá bom? Beijo!